Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, envolva a todos nós em sua sublime paz. Para mim é uma alegria, uma honra estar podendo participar desse evento, agradecendo ao convite dos amigos aí de Trindade, em Goiás, todos os amigos aí do estado que nos acompanham, bem como de todas as partes do Brasil, que possamos todos nos unir numa mesma sintonia, numa mesma busca, buscando sentir a presença de Jesus, acolher as suas palavras, que são como que sementes de vida eterna, a serem recebidas pelo nosso coração, a serem regadas, cultivadas, para que venham, enfim, a florescer e a frutificar. É esse o nosso intento maior toda vez que nos voltamos ao estudo do Evangelho, toda vez que nos abrimos às luzes do Consolador. Então, me sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês na condição de mais um irmão que vem buscando em Jesus, de fato, essa luz do mundo, essa luz que esclarece para nós e que amplia para nós cada vez mais os horizontes sublimes que nos esperam a todos, desde que saibamos por eles trabalhar, desde que saibamos e queiramos avançar em direção àquilo que nos espera no porvir. Então, que Deus nos abençoe a todos, que as reflexões possam ser proveitosas, que a gente possa depois, em nossos estudos, em nossas orações, em nossos momentos de meditação, aprofundar e estender ainda mais aquilo que vamos recebendo em termos de inspiração dos benfeitores espirituais. E o tema que nos foi proposto é dos mais importantes, porque muito vinculado, muito associado ao que agora vivemos. Como os Espíritos nos dizem, os tempos são chegados. E que tempos são estes, senão tempos de renovação? Como aprendemos com Kardec, estamos inseridos num longo processo educativo que visa a libertação das consciências, que visa a libertação dos cativeiros, das algemas ainda de apego à matéria, às paixões, aos vícios e às ilusões, que nos mantêm ou nos têm mantido estagnados muitas vezes, distanciados ainda daquilo que nos espera no porvir, tanto em termos individuais como em termos coletivos, quando pensamos na humanidade de um modo geral. Então, estamos inseridos num processo educativo que pode ser definido aqui em 3 etapas mais primordiais, como Kardec coloca logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando com Moisés, a primeira revelação, os fundamentos ali da justiça. Depois nós temos a presença e a tarefa incomparáveis de Jesus, aquele que representa para nós a revelação do amor, o próprio núcleo, o próprio cerne desse conhecimento superior que já desceu à Terra. Nada supera a Jesus e ao Evangelho que ele nos legou. E temos então um terceiro momento, o advento do Consolador, no compromisso aí com a verdade, na ampliação das realidades do Espírito que Jesus já havia antecipado para nós. O Espiritismo vem agora aprofundá-las, desenvolvê-las, trabalhar outras nuances, enfim, desdobrar aquilo que o Cristo nos ensinou. E estamos inseridos, então, nesse processo que vem, digamos assim, alimentando o pensamento humano há tanto e tanto tempo, a ponto de chegarmos, então, nessas culminâncias, como nos dirão os Espíritos, em que a Terra, enfim, vai entrando nesse período que há de definir o fechamento de um ciclo para adentrarmos numa nova etapa, em um novo ciclo de evolução do planeta Terra ou da humanidade que aqui evolui. E os Espíritos denominarão esse momento, essa meta, esse objetivo que estamos buscando como o mundo de regeneração, que por si também é uma espécie de transição para um mundo feliz, para um mundo ainda mais aperfeiçoado. Mas é isso que os Espíritos querem nos dizer quando afirmam: são chegados os tempos. Estamos nós imersos nesse processo, que não se dá em 1 ano, ou em 10 anos, ou mesmo em um século. É um período, a depender também das escolhas da coletividade humana, mas estamos, o que sabemos,
bem inseridos agora nesse processo, e cabe-nos então atentar para o papel, para o trabalho que cabe a cada um de nós nessa construção. Porque quando nós falamos de um mundo regenerado, não há como abordarmos esse assunto sem falarmos de espíritos regenerados. Porque o que vemos em escala global, o que vemos no âmbito do coletivo, da coletividade, nada mais é do que um reflexo, um somatório, uma média geral daquilo que há no plano das individualidades. Por isso, não há como conceber um mundo regenerado sem pensar antes na regeneração do mundo íntimo das criaturas. A começar, naturalmente, por nós mesmos, que é o que está mais ao nosso alcance. No que diz respeito ao mundo íntimo dos outros, o máximo que poderemos fazê-lo é influenciar, é estimular, é sugestionar, mas, essencialmente, o que temos, o que podemos mudar é o nosso próprio mundo interior, que naturalmente, então, terá um impacto mais ou menos positivo, mais ou menos eloquente, junto àqueles que caminham conosco, convidando-os também a esse trabalho de renovação íntima. E, óbvio, vamos aprendendo com o Evangelho que o recurso mais fundamental, sem o qual não há como também pensar ou conceber um mundo regenerado, é o amor. Jesus já nos legou, dentre tudo o que nos trouxe no Evangelho, essa mensagem mais fundamental, resumindo inclusive toda a lei, todos os profetas, nessa síntese maravilhosa, que poderia ser ainda sintetizada numa só palavra, que é o amor. Quando ele traz lá os 2 mandamentos, o amar a Deus sobre todas as coisas, né? O amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Se pudéssemos sintetizar este que já é em si o resumo de toda a lei de todos os profetas, certamente a palavrinha que haveria de se destacar em ambos os mandamentos, em ambas as orientações, é a palavrinha amor. Por isso, compreender o amor para chegarmos a um mundo regenerado, o papel do amor na construção desse mundo regenerado, é algo absolutamente necessário para todos nós, porque, imagino, todos ansiamos já por uma sociedade verdadeiramente mais justa, mais fraterna, em que não existam assim tantas desigualdades, em que não exista tanta discrepância, em que a guerra, em que a fome, a miséria, o crime sejam lembranças de um passado ainda imaturo da humanidade, de um passado que vai ficando cada vez mais distante. Imagino que todos já ansiamos por esses momentos. E certamente é para lá que estamos nos encaminhando. Os Espíritos nos dizem, é essa a vontade de Deus. É esta a condução de Jesus como governador espiritual do orbe. É para isso que ele vem incansavelmente trabalhando, assim como os seus milhares e milhões de colaboradores, os espíritos superiores que o amparam na gerência de toda essa grande escola que é o planeta Terra. Mas não adianta apenas sonharmos, esperarmos essa sociedade, digamos assim, aperfeiçoada, essa sociedade que vai alcançando aí as suas culminâncias. É preciso trabalharmos ativamente para que isso se dê. Porque, mais uma vez, voltamos àquela ideia de que uma sociedade, uma coletividade regenerada será a somatória, será a conjunção de todo um esforço de cada indivíduo, de cada família, né, de cada lar, de cada cidade, de cada comunidade. Quando, em verdade, nós vamos tomando consciência desse papel que nos cabe, haveremos de lá chegar. Mas isso nos leva, então, a uma questão, pelo menos me remete a uma questão que acho pode ser instrutiva para a nossa reflexão nesta noite. Isso me faz lembrar do estudo que Kardec faz sobre a lei do progresso, no Livro dos Espíritos, é uma das leis morais que ele trabalha. E lá na questão 793, que está inserida nesse capítulo da Lei de Progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos,
ele faz uma pergunta interessante aos benfeitores espirituais, que imagino está muito associada a essa nossa reflexão de hoje, ao tema que nos foi proposto. Kardec pergunta: por que indícios ou de que maneira se pode reconhecer uma civilização completa? Em outras palavras, Kardec pergunta assim: como é que a gente vai saber quando de fato nós estamos chegando numa humanidade regenerada, numa sociedade que reflita de fato as características, os atributos de uma humanidade regenerada? Então, qual que é esse ápice, qual que é essa meta que nós temos? Como é que a gente vai identificar quando lá estivermos chegando? E a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles começam dizendo: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Reconhecê-la-eis uma sociedade, uma civilização completa, aperfeiçoada, acrisolada pelo desenvolvimento moral. Então, o que os espíritos estão a nos dizer é que a melhor maneira, na verdade, de analisar o progresso de uma sociedade, de uma civilização, não é pelos indicadores assim tão materiais, ou mesmo pelos indicadores do bem-estar material apenas, não é indicadores econômicos, não são indicadores disso, de aquilo outro que diz respeito à matéria, ou mesmo ao bem-estar material. Isso, no máximo, são alguns elementos que podem apontar num sentido, mas não são os definidores, até porque vemos nações no mundo hoje que têm indicadores assim muito significativos do ponto de vista ou segundo os critérios adotados aqui na matéria, mas que, no entanto, ainda vivem aí em seu seio lutas imensas no que diz respeito a muitos flagelos humanos, mesmo a miséria, às vezes o suicídio, a depressão, às vezes guerras, criminalidade, embora muitas vezes um certo bem-estar material. Países em que esse bem-estar já foi, de certo modo, alcançado de maneira assim muito impressionante e que, no entanto, vemos criaturas e mais criaturas nessas sociedades ainda muitas vezes desalentadas, desanimadas quanto à vida, na carência de um propósito maior, taxas impressionantes de suicídio, de depressão, como a dizer que esses indicadores não são suficientes, não são os verdadeiros definidores do que seja uma civilização completa. Por quê? É preciso levar em conta o desenvolvimento moral, a maturidade do senso moral, o despertamento para as questões mais transcendentes da vida. Isso faz parte, isso será, na verdade, no futuro, os indicadores, ou serão os indicadores mais efetivos do quanto temos progredido, quando analisamos a questão por um prisma espiritual, por um prisma mais, ou uma perspectiva mais elevada. Mas eles seguem na resposta que dão a Kardec, dizendo: credes que estáis muito adiantados porque têm obtido maravilhosas invenções, têm alcançado impressionantes descobertas, porque vos vestis, porque vos alojais de maneira mais apurada, digamos assim, mais aperfeiçoada, quando em comparação com gerações anteriores. Mas, no entanto, acrescentam eles, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizerdes civilizados, enquanto não houverdes banido de vossas sociedades os vícios que as desonram, e enquanto não viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, olha que interessante essa continuidade da resposta dos Espíritos. Nós acreditamos que estamos assim muito adiantados, porque temos chegado a maravilhosas invenções, temos obtido descobertas assim fascinantes, temos realizado proezas do ponto de vista das ciências materiais, ainda mais quando concebemos a sociedade de hoje. Isso os espíritos já falavam aos tempos de Kardec, que era lá um tempo de muito progresso, de muito desenvolvimento, né, ali ainda na esteira do iluminismo, mas que nem se comparava o progresso daquela época com o progresso que nós temos hoje. Seja no âmbito de qualquer ciência, a medicina,
a física, a matemática, a astronáutica, a engenharia, qualquer ciência que possamos conceber, nós estamos hoje em patamares ainda mais impressionantes do que aqueles aos tempos de Kardec. E, no entanto, os espíritos dizem: isso não é o suficiente para definir uma civilização verdadeiramente avançada, para definir que realmente houve um progresso assim muito significativo. É um aspecto, é uma parcela do progresso. É inegável. Olha as possibilidades que hoje nós temos, inclusive esta que agora estamos tendo, de interagirmos ao vivo, cada um em seu lar, cada um no aconchego de sua casa, algo que aos tempos de Kardec não era possível, algo que aos tempos de Jesus, para muitos, era inimaginável. Hoje nós temos esses recursos. Já fomos à Lua, estamos projetando ir a Marte, já lançamos um telescópio Hubble na atmosfera, aí no universo, para podermos sondar, né, o universo, orbitando aí a Terra. Estamos para lançar um novo telescópio com ainda maiores possibilidades, James Webb, que vai ampliar ainda mais a nossa visão acerca do universo, acerca desse sem fim que nos envolve, de belezas e de grandezas. Também já devassamos no sentido de analisar, de percorrer, de explorar a Terra em sua grandeza, em suas belezas, em suas possibilidades, enfim. Já fizemos isso tudo e certamente muito mais há por vir. No entanto, ainda vemos a humanidade a lutar com problemas muito fundamentais, a lidar com questões que são tão antigas quanto a própria sociedade, as guerras, o preconceito, muitas vezes a descrença, a negação, o ódio, né, as dúvidas, o medo, o temor da morte. Me faz lembrar Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, se não estou enganado, sob o título de Rasgando Véus, ele vai dizer mais ou menos isso, né? Que o homem de hoje, o homem moderno, que já está aí explorando a estratosfera, que já mergulhou as profundidades da Terra, se depara ainda diante do túmulo com a mesma angústia, muitas vezes, que os egípcios, que os romanos, que os gregos das épocas recuadas. Então, em algumas questões, nós nos vemos ainda atravancados, nós nos vemos ainda necessitados, né, de um equacionamento mais efetivo para podermos progredir. E o que nos falta é justamente equiparar todo esse progresso material que já alcançamos, equipará-lo por meio também do nosso progresso moral, para que então possamos estabelecer um piso para um novo tempo, para que enfim a era do Espírito se possa consolidar, descortinando horizontes inimagináveis por hora em termos de desenvolvimento para a humanidade terrestre. Mas é isso então que os Espíritos estão nos dizer. É preciso fazermos esse movimento agora de avançar naquilo em que temos permanecido estagnados. Por isso, eles concluem a resposta que dão a Kardec dizendo: até lá, isto é, enquanto não houverdes banido das vossas sociedades os vícios que a desonram, quais são estes? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, que são os grandes geradores do sofrimento humano. Embora os píncaros de progresso estão aí, esses flagelos, verdadeiros flagelos da sociedade, ainda a trazer tanta infelicidade e sofrimento às criaturas, criando muitas vezes destinos, futuros expiatórios tremendamente dolorosos por conta das ilusões que vão sendo compradas, dos desvios conscienciais que vão sendo mantidos. Enquanto a gente não se libertar desses flagelos, dizem os espíritos, não teremos ainda o direito de nos denominarmos verdadeiramente civilizados. Não estaremos ainda na condição de uma civilização aperfeiçoada ou completa, como Kardec pergunta. Até lá, seremos apenas povos esclarecidos, dizem eles, que hão percorrido a primeira etapa, um primeiro momento, digamos assim, da longa jornada do progresso.
E é sobre isso justamente que estamos a falar quando tratamos do assunto mundo regenerado, dessa equiparação, desse ajuste, digamos assim, num aspecto da vida que ficou relegado a um segundo plano. Tão envolvidos, tão deslumbrados que temos estado até aqui com a matéria e com as realidades materiais, que esquecemos da realidade espiritual, daquilo que de fato somos, da brevidade, da efemeridade de tudo aquilo que se tem aqui, de tudo aquilo que se vê, que se toca. Quantas vezes, quantas vindas, quantas encarnações temos passado aqui completamente distraídos, ou pelo menos em boa parte da jornada distraídos, quanto às verdadeiras edificações. Isso não é novo, isso é antigo ainda. Isso nos faz recordar uma passagem que é muito interessante, que está no livro Há 2000 anos, quando nós temos aquele diálogo inesquecível entre Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, e Jesus, o Messias de Nazaré. Quando eles têm aquele encontro às margens do Tiberíades, e o orgulhoso senador, embora mantivesse ali o seu orgulho, se vê então diante daquele mestre de joelhos, prostrado, em lágrimas, porque não conseguiu resistir à grandeza moral, à irradiação sublime que partia daquele coração, daquele olhar, quando ele pôde perceber, quando se deu por si, estava ali, a contemplar aquela grandeza, aquela majestade, por mais que o orgulho por dentro gritasse, se recusasse a se curvar diante daquele simples Galileu, quando olhado de fora ou quando olhado apenas pelos olhos. Mas estava ele diante do próprio sol da vida, da luz do mundo. E eles têm um diálogo muito interessante. Jesus fala a ele que vinha ali, sobretudo por conta de Lívia, aquele coração tão dedicado que estava ao seu lado, com tamanha renúncia, com tamanho devotamento, mas que soava também para ele agora um momento muito valioso se ele o soubesse aproveitar dali por diante. Porque assim opera Jesus em nossas vidas. Ele nos tem convidado ao amor, a única força regeneradora de fato da vida, restauradora da vida, por tanto tempo, por tantas vezes, e nós temos relutado. Mas justamente por muito nos amar, Jesus não chega a nos violentar a consciência. Jesus não se impõe, Jesus propõe, Jesus convida, Jesus nos embala, Jesus nos chama, mas sabe esperar o nosso tempo. Claro, lamenta as nossas escolhas infelizes, que muitas lágrimas, muitas dores nos têm gerado, mas, como aquele que ama, sabe esperar, porque o amor já vibra e já pulsa no clima da eternidade. Então ele diz a Públio Lentulus que soava para ele, para o seu espírito, um minuto glorioso na eternidade. Se o soubesse converter dali por diante num cântico de fé, de humildade, de trabalho no bem. E eles então vão tendo um diálogo quase que mental mesmo. Públio Lentulus nem chegava a expressar, a verbalizar aquilo que pensava, e, no entanto, o mestre já lhe respondia, porque devassava os recônditos mais profundos do seu coração, do seu pensamento. Então, eles estabelecem esse diálogo por vias telepáticas, e então, em determinado momento, o orgulho vindo à tona, né? O orgulho, ainda com tremenda força naquele coração, diz: mas quem é este para me falar de humildade? A mim, que sou senador romano, que sirvo ao império de César, quem é este? Um pobre, um reles, galileu, de uma província obscura do império grandioso aquecido, do qual sou senador? Quem é este ser para se dirigir assim a mim mesmo? Não atentando para o fato de que ele estava ali ajoelhado. Tal era a grandeza daquele ser, mas o orgulho, né, ferido em suas últimas resistências ali, relutava em ceder. E ele então, Públio Lentulus, lembra-se das magnificências da cidade dos Césares. Roma, a cidade eterna,
a cidade das sete colinas, aquele império prodigioso que havia conquistado quase todo mundo conhecido de então, que havia estendido, digamos, a sua influência a leste, a oeste, a norte, a sul, no entorno do Mediterrâneo, que havia criado estradas, né, aberto estradas, estabelecido um correio, construído aquedutos, que havia investido nas artes. Estamos a falar ali de um período pós, né, o período Augusto, a época de Augusto em Roma, que foi um dos momentos de maior desenvolvimento da cidade Roma, das artes. Nós temos os pensadores, os poetas, os filósofos. Então, ele se ufanava na sua mente, no seu pensamento diante do Messias de Nazaré, porque pensava: esse é um império eterno, nada pode empanar esse brilho, nada será mais grandioso do que os mármores de Roma, do que a nossa cultura, do que o nosso direito, do que as nossas expressões de arte. Nada poderá apagar o brilho. Roma e o seu império é uma civilização completa. É o ápice, é o suprassumo. De certo modo, é isso que ele pensava. E é mais ou menos o que, em outros momentos da humanidade, nós também fomos pensando, por conta do desenvolvimento material, mas esquecidos justamente desse aspecto moral, que é o legítimo definidor, é o legítimo índice definidor do progresso de uma civilização. Então, assim como a Grécia de outrora, na época luminosa dos filósofos, também pensou ser a Grécia, né, o ápice, o suprassumo do que seja uma civilização, o Egito nos seus dias gloriosos, Roma durante o Império, e assim poderíamos citar outros momentos, a Pérsia, poderíamos citar mais tarde a França do Iluminismo, ou a Península Ibérica na época das navegações, de tamanha riqueza, de tamanho desenvolvimento. Poderíamos ir citando esses momentos em que nós, criaturas encarnadas, chegamos a ter a ilusão de que havíamos chegado num ápice. Mas eis que Jesus, então, captando aquele pensamento e falando não somente ao senador orgulhoso que estava ali diante dele, mas também a nós hoje, civilização que nos ufanamos, né, da tecnologia que hoje temos, o mundo digital, tudo interconectado, os progressos da ciência material. Jesus diz a todos nós o que disse a Publio Lentulus: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Quem olhasse o Império Romano naquele momento, quem estivesse ali, jamais imaginaria isso. Que tamanho poder, que tamanho brilho, que tamanho Fausto pudesse um dia se tornar ruínas. História. Está lá, presente nos livros de história, nos museus, nas ruínas que são visitadas, mas aquele Fausto, aquele brilho, como tudo na matéria, passaram. Porque a matéria, única e exclusivamente, é cenário de progresso, é cenário de desenvolvimento. Um dia nem da matéria precisaremos, por isso o progresso efetivo não pode ser definido só pelo progresso material. O progresso material ele vai abrindo possibilidades, ele vai alargando horizontes, mas o que vem e consolida um novo piso evolutivo para os seres é o progresso moral. E é justamente o que estamos sendo convidados a fazer agora, como vemos aqui nesse diálogo entre Jesus e Publio Lentulus, vínhamos já sendo também convidados desde aquele tempo. Desde Moisés, mas mais propriamente desde a vinda de Jesus. Quando todo esse processo educativo em que estamos inseridos ganhou um impulso como nunca antes e como nunca depois. Porque o fermento mais precioso, né, o catalisador mais eficaz foi então trazido para o planeta Terra e principalmente para os corações, que era a mensagem da Boa Nova. Que o Evangelho vem, em verdade, reviver, expandir, explicar, para que ela possa cumprir o papel de nos regenerar. E, no efeito em escala, a sociedade, a humanidade. Porque esse é o fim
Esse é o objetivo maior do Espiritismo, Kardec não se cansará de afirmar. Não são os fenômenos, não é apenas o estudo dos fenômenos, não é apenas o entendimento dessas leis, mas, sobretudo, a transformação da nossa vida à luz do que temos aprendido. Isto é, a renovação moral. Assim se conhece o verdadeiro espírita, assim se conhecerá o verdadeiro cristão, assim se preparará o novo homem, a nova mulher, o novo ser humano para a nova humanidade do porvir. Isto é, regenerar-se, gerar-se novamente, construir-se de novo, com base agora, ou tendo por referência, esse modelo que nos foi ofertado, que é Jesus. Então ele diz, para purulentos e também para o nosso mundo moderno, muitas vezes aí tão orgulhoso de suas conquistas, mas muitas vezes de olhos fechados ainda para as suas misérias, para os seus problemas, especialmente os seus vícios. O egoísmo, o orgulho, o materialismo. Diz Jesus, todos os poderes do seu império são fracos ou bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Porque temos visto ao longo dos séculos impérios sucedendo impérios, aqueles que chegaram às culminâncias se julgando invencíveis e que rolaram mais uma vez abismo abaixo, ladeira abaixo, no eterno, no constante processo de transformação e de renovação. Impérios, portanto, sucedendo impérios, mas só um império que desde então vem se mantendo e se expandindo cada vez mais no plano dos corações, que é o império do amor. A força legítima do verdadeiro e maior conquistador que a Terra já conheceu, que atende pelo nome de Jesus. Porque todos os outros conquistadores, se trouxeram alguns elementos de progresso, geraram também muitas vezes dor, lágrimas e certamente muitos resgates dolorosos para o seu porvir, e passaram, assim como seus impérios. Jesus, no entanto, não passou, é lembrado ainda hoje, com tanto carinho, com tanto amor, porque justamente não conquistou, não se impôs pela força, pelas armas, pelo poderio humano ou material, mas sim pela força sublime e pelo vínculo mais efetivo e mais eterno que se pode estabelecer entre corações, que é a força do amor. Jesus não fez para si súditos forçados, como os imperadores e tiranos de outroras. Não se impôs pela força ou pela violência. Jesus conquistou súditos, digamos assim, para sempre, porque o seu amor foi a força conquistadora. Essa é a grande diferença. Por isso ele continua dizendo: as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Todos aqueles que vão ocupando posições de destaque no mundo serão chamados à prestação de contas, diante do tribunal indefectível da consciência, estabelecida por Deus no imo de cada criatura, de cada espírito, em que farão então a análise, sem possibilidade de fuga, sem possibilidade de manutenção de ilusões, a análise judiciosa, a análise imparcial, indefectível do que fizeram. O que foi de fato progresso, o que foi ilusão. O que foi contribuição para o futuro da humanidade, o que foi simplesmente expansão do orgulho e da vaidade. E então esses mesmos que outrora estiveram em posições de destaque, voltarão, já voltaram tantas vezes ao mundo em posições apagadas, para que, nesse eterno processo de idas e vindas, alternando-se os cenários, alternando-se as circunstâncias de cada encarnação, possam os espíritos progredir. Imperadores, então, que descem à subalternidade, subalternos que mais tarde sobem à autoridade, aqueles repletos de recursos, de riquezas que descem à mendicância muitas vezes, ou a mais singela pobreza, outros que da pobreza são alçados à riqueza para avaliarem a sua consciência na condução desses recursos e assim sucessivamente.
A roda da vida, a roda das reencarnações, como o budismo dirá, samsara, em que vamos ocupando as várias posições e progredindo enquanto espíritos. Aqueles que se apegam às ilusões da matéria, aqueles que fazem dos poderes, dos elementos da matéria, o objeto maior de seus tesouros e de suas buscas, aferram o próprio coração a uma felicidade efêmera e fugaz. Passam, às vezes, ou tantas vezes, por cima da consciência para buscarem ou alcançarem alguns minutos, quando comparados à eternidade, alguns minutos, anos que sejam, mas simples minutos diante da eternidade, de prazer, ou de poder, ou de influência, para mais tarde serem convidados à reparação, à expiação, muitas vezes tão amargosa. É isso que temos visto, mas com Jesus não. O ser se fixa agora naquilo que é perene, naquilo que é construção para a eternidade, e só há um elemento que confere eternidade ao que fazemos, que nos permite construir verdadeiramente para a eternidade. Somente no clima do amor é que conseguimos pairar acima do que é tão efêmero e tão fugaz, e estabelecer, construir o castelo de nossa felicidade, de nossa paz, sob a rocha inamovível dos séculos que Jesus nos legou. É isso que ele está dizendo. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Quantos a elas se aferram, mais cedo ou mais tarde, chegarão ao mundo espiritual para uma legítima e profunda análise do que de fato trouxeram e verão-se, muitas vezes, como simples mendigos ou náufragos, que tudo deixaram lá. Ao passo que outros tantos que foram excluídos, oprimidos, chegarão aqui como os verdadeiros triunfadores, enriquecidos de valores para a imortalidade gloriosa. Um dia, deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Assim também hoje. As nossas leis em relação aos tempos do Império Romano certamente são melhores, mas ainda também muito imperfeitas, porque têm por referencial a lei divina. O quanto, portanto, há que se caminhar até lá. Então serão transformadas, serão aperfeiçoadas. Também as nossas ciências, por mais avançadas que nos pareçam, são nada ainda. São uma pálida expressão do que é a ciência divina e sublime do universo, em sua multiforme expressão. Então, novos tarefeiros virão. Não podemos, assim, nos ufanar de algo que é tão pequenino diante do que temos ainda a descobrir, a desbravar. É preciso manter a humildade. É preciso manter a referência na realidade espiritual, na eternidade, e não basearmos apenas naquilo que toca aos sentidos. Porque, conclui ele, só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Então, meus amigos, na matéria, no mundo, nas civilizações, temos visto ao longo dos séculos a mudança de cenários, de vestimentas, de expressões, de aparências. Tudo isso passa, tudo isso se transforma a cada decênio, a cada século, de maneira cada vez mais assombrosa. Mas isso não é o mais importante. O mais fundamental é aquilo que opera nos bastidores da vida, é aquilo que opera no universo íntimo das criaturas, é o verdadeiro motor do progresso que vai aos poucos fazendo com que a civilização humana possa de fato vir a desabrochar, como uma flor que se abre, exalando enfim o perfume do amor e da caridade, marcando enfim a condição de uma civilização completa. E essa força é a força do amor, a operar nos bastidores da vida, não tão focada na mudança apenas superficial, ou das aparências, ou dos efeitos, porque mais focada na mudança substancial, essencial,
das causas mais profundas que movem as criaturas e que movem os povos e as civilizações. Enquanto o amor não for já esse perfume a exalar por toda a humanidade terrestre, seremos, enquanto sociedade, apenas uma flor em botão. Apenas povos esclarecidos numa primeira fase do que seja o processo do progredir. Mas somente quando viemos a desabrochar, estendendo todo esse perfume da caridade, do amor, a reger, a nortear toda a inter-relação humana, entre indivíduos no lar, entre indivíduos, entre nações, em todas as dimensões, somente então teremos desabrochado para a condição de um mundo regenerado, de uma sociedade regenerada. Por isso, é preciso pensar nessa seiva do amor, a percorrer, digamos assim, essa flor, a nutri-la para que ela possa desabrochar, estendendo todo o seu potencial de beleza, refletindo toda a grandeza de Deus, nosso Criador. Por isso é o amor, a força por excelência, da qual Jesus não somente falou, mas força essa que ele exemplificou em tudo o que fez, em tudo o que operou enquanto esteve entre nós, mesmo antes, mesmo depois, a força na qual ele segue a investir, a força para a qual ele quer nos chamar. Porque somente essa força tem a capacidade de penetrar o âmago da criatura e a regenerar. Somente essa força tem a capacidade de alimentar esperanças para o recomeçar. Há espíritos como nós outros que viemos de um passado às vezes tão sombrio, tão repleto de equívocos, de desvios. Somente no amor de Jesus, na misericórdia que aí está envolvida, é que encontramos forças para novamente esperançar, a nos recordar das palavras de Jesus, a Madalena, que mais tarde Pedro haveria também de registrar na sua epístola, o amor que cobre a multidão de nossos pecados. Porque não fosse o amor do Cristo, o amor de Deus, não suportaríamos ao peso das culpas, dos equívocos que trazemos como bagagem do pretérito, mas é justamente por poder sentir essa força do amor, por podermos saborear, ainda que minimamente, o que seja amar com Jesus, é que nós vamos conseguindo recomeçar. Me recordo do diálogo de Jesus com Madalena, quando está registrado no livro Boa Nova, no capítulo 20, quando ela o procura, né, e diz: Eu ouvi o convite do teu evangelho e gostaria de pertencer ao grupo dos seus, àqueles que o seguem. No entanto, Deus me aceitaria? Porque ela pensava no seu passado, nos deslizes, nos equívocos. E então Jesus diz: Alegra-te, minha filha. Deus abençoa as tuas esperanças. Jamais viste a primavera cobrir de flores uma casa em ruínas? As ruínas são os homens. No entanto, as flores são as esperanças em Deus. Para além de todas as desventuras e falências humanas, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Caminha, pois, sob esse novo sol, essa luz agora que brilha em seus caminhos, porque, Maria, o amor cobre a multidão de pecados. Olha que lindo isso. O que foi, foi. O que fizemos de nós até aqui, ou mesmo da mensagem de Jesus, é o que foi feito. Mas, mesmo que estejamos em ruínas, no remorso, no arrependimento, na culpa, a primavera nos ensina o sublime dom de recomeçar, que é a expressão mais bela e mais acalentadora do amor e da misericórdia de Deus. As flores sobre as ruínas a representar as esperanças em Deus, trazendo novo perfume, novo alento de vida para aqueles que chegaram às posições de desalento, de desesperança. As bênçãos paternais que descem às nossas fragilidades humanas e nos chamam para subirmos aos altiplanos da vida.
em comunhão cada vez mais estreita e profunda com o Senhor da criação. Então, sem o amor, como pensar em regeneração? Seríamos ou estaríamos esmagados pelas nossas imperfeições, pelos registros conscienciais de um pretérito muitas vezes obscuro, mas a luz do amor é sempre um facho de esperança que se acende, mostrando-nos o porvir, ajudando-nos a não nos fixarmos no pretérito, no que foi, porque ele é limitado, ele é estreito, por mais que já tenhamos caminhado, ele nem se compara ao que temos ainda por descobrir, ao que nos espera adiante, porque isso sim é ilimitado. Por isso o mal, por isso a imperfeição do espírito tem sempre uma dimensão limitada, e somente o bem e o amor terão em si mesmo essa essência de eternidade, porque é o que há de prevalecer. É o que há de, digamos assim, se manter eternidade afora. Então, se estamos a falar de um mundo regenerado, não há como chegar até lá, não há como sequer concebê-lo sem antes compreendermos o amor e, mais do que isso, buscarmos, incorporarmos o amor em nosso modo de ser. Porque só ele tem a força de regenerar, de refazer, de reconstruir, de reesperançar um coração e estimulá-lo a avançar na senda da libertação, na jornada da evolução. Me recordo aqui de um caso muito interessante que está narrado para nós no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Ali no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 da obra, nós temos André Luiz, juntamente com Calderaro, atendendo um caso grave de um processo obsessivo. Eram espíritos muito próximos, né? Durante a encarnação, um deles havia como que adotado o outro como uma espécie de filho mesmo, mas por conta de um desentendimento lá, um chega a assassinar o outro. E então, aquele que foi assassinado acaba se tornando o obsessor daquele que ficou encarnado. E era um processo que já arrastava-se por algum tempo e levou, inclusive, o que estava encarnado a um adoecimento físico mesmo, somático, além, né, do desajuste psíquico e emocional. Então eles vão auxiliar este caso e Calderaro leva André Luiz até onde estava o enfermo, eles aplicam ali passes, né, para que o enfermo pudesse então desdobrar-se do corpo. E quando se dá esse desdobramento, encontram-se ali o obsidiado e o obsessor e entram num embate ali. O André Luiz fica observando aquilo, aguardando que o benfeitor Calderaro viesse a intervir, algo fazer, né? Esclarecê-los, talvez explicar que não pode ser assim, que não dá, que é preciso perdoar e tal. E o Calderaro, no entanto, apenas observa. E o André Luiz então pergunta por que não intervir? E o Calderaro então dirá a ele que, André, é porque aqui nós precisamos de algo que por ora nós ainda não temos para dar. O conhecimento que nós temos já do que são os processos obsessivos, de como se operam aí as questões de sintonia, de pensamento, de enfermidade, de influência espiritual, etc. O conhecimento que a gente tem, ele chega até este limite. Mas daqui por diante nós precisamos de um outro recurso, que somente ele poderá alcançar o âmago desses espíritos. Porque o conhecimento, André, ele atua por fora e corrige tanto quanto possível apenas os efeitos. No entanto, somente o amor alcança as causas profundas e é capaz de operar verdadeiras e definitivas renovações mentais, renovações íntimas nas criaturas. Então, o conhecimento ajuda por fora, mas só o amor socorre, liberta e transforma por dentro. É mais ou menos isso que Calderaro lhe dirá, e eles então estavam ali a aguardar a visita, a chegada de irmã Cipriana, que desce de esferas mais elevadas, e então, com a capacidade irradiadora do seu amor sublime, consegue ver naqueles corações aflitos, tanto o obsidiado quanto o obsessor, filhos de sua alma,
necessitados, como se fossem perdidos, né? Viajantes perdidos no deserto e absolutamente sedentos, corações ali necessitados da água viva do amor. No caso de um, que pudesse lhe aliviar as dores do remorso pelo crime cometido, que ele pudesse abrir ali um caminho de redenção, que ele não estava conseguindo encontrar, preso que estava à culpa, ao remorso, e que ao outro seria uma água viva a aliviar o calor, o incêndio da vingança, do ódio, da mágoa que nutria por aquele que um dia havia amado. Então eram ambos viajores sedentos, perdidos no deserto de si mesmos, sedentos na carência mais absoluta dessa força renovadora da vida, a única capaz de transformar desertos em jardins. Então Cipriana chega e irradia o seu olhar amoroso, o seu coração, a sua presença, e consegue então fazer o que Calderaro, embora todo o conhecimento, não conseguia fazer, nem André Luiz. Haviam feito o que lhes era possível, conforme as possibilidades que tinham, os recursos do conhecimento, mas dali por diante, de um limiar para frente, somente o amor é a força capaz de vencer as resistências mais rígidas. Somente o amor é a força daquela água mole que vai batendo em pedra dura, que vai encontrando as frestas, que vai abrindo caminhos, que vai diluindo as expressões de sombra, de ódio, de revolta, e aos poucos revivificando o ser. Só o amor tem essa habilidade. Por isso nos recordamos de uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Urgência, capítulo 12. É inclusive interessante o título, porque nós, em nossos tempos, temos urgência, urgência de amar. Não de sermos amados, de esperarmos que nos amem, que nos compreendam, que nos entendam. Muitas vezes estamos infelizes porque ainda estamos esperando que os outros façam um movimento que, na verdade, está em nossas mãos, em nosso coração realizar. Descobrir essa fonte de amor, não vinda do outro até nós, mas a jorrar de nós mesmos para a vida e para o coração dos outros, é o segredo maior do Evangelho, como Jesus disse um dia à mulher samaritana. Então depende de nós, temos urgência de amar. Porque se são muitas as perguntas, Jesus é a resposta, e a resposta maior, na verdade, que Ele há de nos dar é sempre: ame meu filho, amai-vos, porque assim encontrareis a vida abundante. Por isso o livro Urgência, no capítulo 12, traz-nos essa mensagem de Emmanuel chamada Somente o Amor, em que ele nos dirá, não a lerei inteira, apenas a partir aqui de um determinado momento: quem se encarcera na escuridão não segue além das trevas. Quem se rende ao mal, com as dívidas do mal se confunde. Em outras palavras, o mundo ou a realidade que encontramos ao nosso redor é reflexo profundo e estreitamente associado com, na verdade, aquilo que cultivamos por dentro de nós. Então, aquele que se encarcera na escuridão por dentro de si não verá outra coisa senão escuridão ao seu redor, é pessimismo, é desesperança, a humanidade não tem mais jeito, tudo está perdido. Aquele que se rende ao mal, com as dívidas do mal, acaba por se confundir. Talvez mantenha por um certo tempo a ilusão de que escapará impune se conseguir ludibriar a justiça dos homens. No entanto, mais cedo ou mais tarde, essas algemas haverão de envolvê-lo, as próprias teias que ele mesmo entreteceu haverão de envolvê-lo nas consequências infelizes de seus atos. No entanto, aquele que vibra no amor, aquele que se renova por dentro com Jesus, começa a vislumbrar os horizontes de um mundo regenerado. Começa a ver em cada criatura as possibilidades do ser humano regenerado que um dia há ali de se fazer
e começa a investir nelas, e começa a trabalhar por elas, por essas realidades, a do ser humano regenerado e, por conseguinte, a de um mundo regenerado, que só a luz do amor vai nos ajudando a ver e nos dando força para trabalhar por. Por isso ele continua: é por essa razão que Jesus nos descortinou os horizontes do amor, como as únicas sendas capazes de alargar os limites da nossa comunhão com as fontes mais altas da vida. Porque o que é um mundo regenerado? É tornarmos-nos canais para que as fontes mais altas da vida possam, por meio de nós, fluir, transformando o solo ainda estéril, ressequido do mundo e dos corações, num jardim de bênçãos, num Éden que estamos destinados a construir e no qual estamos destinados a viver aqui no planeta. Que já é um Éden pelas suas belezas materiais, mas que um dia será também um Éden pela beleza moral, pelo perfume de caridade a embalar, a envolver a terra inteira. É a nova Jerusalém de que nos fala o Apocalipse, que desce do céu para a terra. As realidades dos planos mais altos que encontram, enfim, na terra fundamentos onde se estabelecer. Esta é a nova humanidade, mas para isso cada um de nós precisa ser um tijolinho disposto a fornecer essa fundação. Um canal aberto por meio do qual essas fontes possam jorrar para renovar e transformar a humanidade. Então, como as únicas sendas capazes, os horizontes do amor, de alargar os limites da nossa comunhão com as fontes da vida mais alta, ou mais altas da vida. Somente quem auxilia sempre adquire o tesouro da simpatia com que pagará, feliz, o tributo da ascensão. Então, a simpatia, o amor, é o que vamos investindo e recebendo, então, de retorno, o progresso. O tributo necessário ao progresso é o da oferta de nós mesmos, é o do sacrifício de nós mesmos, arrebatando corações para a força do bem, granjeando amigos, ampliando laços, porque afinal de contas, como Jesus disse a Simão, os afetos da alma são os laços misteriosos que haverão de nos conduzir a Deus. Então são os corações que amam, que expandem essa sua teia, essa sua rede de amor e de afeto, são esses que vão embalando e impulsionando também a humanidade em direção a Deus, ao reino de Deus, que é a humanidade regenerada que todos esperamos. Somente quem perdoa consegue libertar-se para as experiências de ordem superior. Enquanto nós, enquanto humanidade, não nos dispusermos a perdoar, estaremos ainda no círculo vicioso da vingança, da retribuição do mal pelo mal, um círculo de sombras, um círculo de sofrimentos e expiações, mas quem perdoa, e o perdão é fruto dileto do amor, sai do círculo vicioso. Sai e leva consigo muitos outros, pelo menos convida. E são esses os que têm a coragem de fazer diferente, os que têm a coragem não de buscar vencer aos outros, mas a si mesmos, não de revidarem o mal com o mal, pela violência ou pela força, mas a coragem de silenciarem, de perdoarem, de se humilharem para que a lei divina se engrandeça. São esses os despertadores, digamos assim, das consciências, os grandes impulsionadores da evolução humana. Assim tem sido, desde os primeiros mártires aos tempos de Jesus, todos os missionários e missionárias depois ou antes dele, têm sido aqueles que se têm ofertado e que têm corajosamente escolhido o caminho da renúncia, do sacrifício, do amor e do perdão. Somente quem exerce o ministério da fraternidade real encontra na terra o seu próprio lar e na humanidade a sua própria família. Somente quem ama quebra os grilhões da sombra. Para sermos, então, civilização completa, humanidade ou mundo regenerado,
É preciso romper com os grilhões que ainda nos mantêm cativos ao passado, de animalidade, de sombra, para enfim avançarmos mais livres porque mais conscientes, mais felizes porque mais amorosos em direção ao porvir de bênçãos que Deus reserva a nós todos, que Jesus prepara para nós. Ainda que com extrema dificuldade, ambientemos a plantação do amor no solo de nossas almas. Só o amor, conclui Emmanuel, consegue romper as algemas de nossos compromissos com a animalidade, né? Com o pretérito, e só ele nos fará suficientemente fortes e valorosos para vencer os percalços e limitações do cubículo da carne, orientando-nos no caminho da sublimação imortal. E possamos então, meus amigos, nos recordar das palavras que um dia Públio Lentulus pôde escutar de Jesus e que certamente se traduzem aqui nessa sua visão agora sublimada, transformada na condição de Emmanuel, que pôde aprender ao longo dos séculos o que naquele dia ainda não pôde entender, que só o amor permanece. Tudo se transforma, tudo passa, a matéria, os cenários do mundo se alternam, mas somente o amor será a força, a seiva da vida, que fará então desabrochar, enfim, essa flor perfumosa de uma civilização aperfeiçoada, de um mundo, de uma sociedade regenerada para a glória do bem, do amor e da fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muita luz e muita paz.